Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser nos ajudar. Vou pegar aqui um texto de Eclesiastes e alguns outros que veremos no decorrer do vídeo. Vou chamar a atenção para Eclesiastes capítulo 8, estou aqui na Bíblia online, textos receptos, e tem várias versões. Eu estou usando aqui Almeida, corrigida e fiel. Interessante, né? Olha o que diz aqui no versículo 9 e 10. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê isto, é novo? Já foi nos séculos passados, que já foram antes de nós. Se aqui se aprofundar, você vai ver o significado real, mas eu quero chamar aqui a atenção como se as coisas se repetem no decorrer da história, né? Algumas ruins, infelizmente algumas boas, né? Algumas ruins, infelizmente algumas boas. Quero chamar a atenção para a carta aos Hebreus, onde o escritor chama a atenção daquele povo, aqui no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Estou usando a Almeida, corrigida e fiel. Quando diz assim, versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes no ouvir. Em primeiro lugar, o termo ouvir no hebraico, que é ishma, o grego é akuo, não é meramente ouvir, gente. É absorver o assunto e compreender, de modo que quando alguém lhe perguntar, você narrar da mesma forma que você ouviu. É você fixar na mente, compreender, entendeu? Não é meramente ouvir. O significado das palavras e dos termos da antiguidade tem uma conotação completamente diferente da ideia que nós temos, porque a maioria foram torcidos pela nossa ideologia, principalmente religiosa. Porque diz do qual temos muito tempo que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Olha o versículo 12 que é mais grave. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito, tanto no hebraico como no grego, indica algo que está maduro, como um fruto que está pronto para ser colhido na árvore, como um carro que está pronto para sair da fábrica para ir para a vitrine, como um homem que já está maduro para assumir as suas responsabilidades. É outro termo que nós temos a ideia completamente errada. Perfeito. Entendeu? Tanto é que o termo perfeito quer dizer término, cumprimento. É algo que está cumprido, está completo, está perfeito. Não precisa de mais nada. Mas o mantimento é para que estão maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto bem como mal. São pessoas sapientes, pessoas preparadas. Quantos anos nós temos de crentes? O quanto sabemos da Bíblia? Entendeu, gente? Imagina, se eu tenho 10 anos de crente, eu deveria 10 vezes, no mínimo, ter lido toda a Bíblia. Porque se eu ler de manhã 2 ou 3 versículos, 2 ou 3 capítulos do Novo Testamento, e à noite, antes de dormir, 2 ou 3 capítulos do Antigo Testamento, de 8 meses, 6 meses, pelo menos, a pessoa lê toda a Bíblia. Imagine você 10 anos de ler toda a Bíblia, a mente que você tem a respeito do assunto. Naquele tempo, nem todo mundo poderia ter a escritura, porque uma folha de papiro ou uma folha de couro de animal, o cara precisava trabalhar 4 dias para pagar. Nem todo mundo faria isso. Nem todo mundo sabia ler nem escrever. Hoje em dia não. Por mais
semi-alfabeto que você seja, você consegue ler. Mas nós não temos esse hábito. E aí nós aderimos a superstições, a crendices, que acreditamos ser aquilo que Deus manda. Para se ter uma ideia, gente, da gravidade da nossa situação, olha o que Jesus diz em João capítulo 15. Olha e veja bem. João capítulo 15, eu chamo a sua atenção, do versículo 1 até o 5, está escrito. Olhe bem. E aí você vai para a campanha, faz não sei o quê, faz um bocado de coisa para Deus escutar a sua oração e fazer o seu desejo, realizar o seu desejo. Mas olha o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara, o que é vara? Vara é o ramo. O que é o ramo? O ramo é uma extensão da videira. É no ramo que vai brotar mais galhas, que dessas galhas é preciso brotar a flor, e da flor dá o produto, porque se não der flor, não der produto, quem entende de plantação e espera o produto de tal plantação, sabe que vai ter que podar para tirar o excesso, para que venha novidade. E dessa novidade, dessa vida nova, brote o produto, porque ninguém planta uma árvore frutífera para não esperar dela fruto. Entendeu? Ele diz, toda vara, toda extensão, quando você ganha vida, você torna aquela pessoa extensão. Então, ela não é produto, ela não é fruto, ela é uma extensão. Fruto são as atitudes delas. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Toda a extensão, todo ramo, todo sarmento, toda galha, que não produz. Ora, Jesus é a videira, o produto da videira é uva, ou seja, aquele que não produz o que é típico de Cristo, aquele que não produz aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 5, ser depois imitadores de Deus. Não é praticar o costume da instituição, é manifestar através das suas atitudes Cristo. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Toda vara em mim que não produz fruto é removida, é tirada, atira e limpa, poda toda aquela que dá fruto, a fim de que dê mais fruto ainda. Há o versículo 3 que é interessante, que muitos de nós ignoramos. Se eu não leio, gente, como é que vai acontecer isso comigo? Lendo já é difícil, ó. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quem Jesus está falando? Aos discípulos. Quando? Naquela noite que ele estava sendo traído por Judas e que ele iria ser preso. O nome disso é contexto da carta e contexto panorâmico. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus instruiu, tudo que Jesus mandou aos discípulos, era para transformar, moldar para eles terem uma nova mentalidade e serem uma nova criatura e praticarem novas atitudes. Não conforme a tradição que eles receberam, mas conforme a orientação de Cristo. Versículo 4. Estai em mim. No hebraico e no grego, esse em literalmente quer dizer em cima, no sentido de estar no meio, dentro ou no interior de. Aqui literalmente, estai dentro de mim. Como é que a galha está? A galha está conectada com a ceifa. Assim como o seu braço, ele está conectada com os tendões, com os músculos e com o quê? Com os neurônios. Se ele está conectado, o que o seu cérebro mandar, o seu braço vai fazer. O que o seu braço não mandar, o que o seu cérebro não mandar, o seu braço não vai fazer. Mas se o seu braço for cortado, ele não tem mais conexão com o cérebro. O cérebro fica onde? Na cabeça. Quem é o cabeça de nós? Jesus. Está em mim, ou seja, estejam conectados em mim, como fala lá em Colossenses, enraizados e sobreedificados nele. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode produzir fruto
Não adianta ser independente, gente. Se não estiver onde? Na videira. Como eu vou dar o fruto de Cristo se eu não estou conectado nele? Estou conectado com a instituição que eu faço parte. Eu vivo segundo o costume dessa instituição. A instituição é muito boa, gente. Porque é lá que nós descobrimos a fé. Mas daí, substituir o costume segundo Cristo para o costume segundo uma determinada instrução de um certo homem e os seus seguidores, fica difícil. Então, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, reciprocidade, conexão, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que é esse fruto, gente? Paulo fala lá em Efésios, em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Amor, gozo, entendeu? Mansidão, bondade, longanimidade, fidelidade, domínio de si. Isso é o fruto, gente. Né? Tem que dar fruto, a gente tem que fazer evangelismo. Como é que você pode? Né? Deixa quieto montar essa situação, não. Nessa coisa, não. Então, fruto, gente, é aquilo que você imprime nas pessoas, o seu comportamento, a fim de que, vendo vossas boas atitudes, glorifiquem a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. É refletir Cristo em nós. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, quando deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O que é discípulo, gente? Discípulo é o que faz, aprende a fazer o que seu mestre faz, como o mestre faz. Ele não sabe fazer aquilo, ele senta para aprender com o mestre mostra como é que é para fazer, ensina ele a fazer, orienta quando ele está fazendo errado, e aí logo ele está fazendo do mesmo modo que o seu mestre. Por que é, versículo 7, se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, será feito. Por que é que você pede, faz campanha e não recebe? E alguns até recebem. Porque nós confundimos, gente, os nossos interesses particulares com o interesse do reino. Mateus capítulo 6. Por que você vai numa campanha de 7 sexta-feira, de não sei quantas quarta-feiras, faz isso aqui para buscar o quê? Para buscar algum propósito em que nisso vai agregar, salvar, ajudar e socorrer vidas, ou é para satisfazer alguma necessidade sua? Porque até a década de 90, você que tivesse problema com a filha, com a mulher, com o esposo, com drogas, qualquer coisa, você ia em um certo lugar para fazer trabalho, ou para jogar um certo coisa lá para fazer adivinhação, e depois a pessoa ia pedir algumas coisas para fazer um encantamento, e ali resolveu o seu problema. Só que depois de algumas instituições, como uma tal Jesus Cristo é o Senhor, como a tal da bênção, né? Que negócio de óleo, que o tal do óleo ungido, não sei o quê, as pessoas começaram a confundir o evangelho com misticismo. E por que isso acontece, gente? Primeiro, que a gente não se conecta com Jesus. Segundo, não lê. Quem não estuda, eu digo aqueles que têm capacidade de ler, não conhece. Se você não conhece, quando você vê alguma coisa que não é autêntico, você não vai reconhecer. Que você não sabe o que é. Então, se alguém chegar a dizer a você, você nunca viu um gato, nem viu nunca viu uma lebre, nem um coelho, e alguém diz assim, isso aqui é o gato, ou então isso aqui é um coelho, ou então isso aqui é uma lebre, você vai levar porque você não sabe o que é. Por quê, gente? Se eu estiver em Cristo e as palavras dele estiverem dentro de mim, o que eu pedir a Deus será feito. Porque se eu estou em Cristo, eu penso como Cristo, eu ajo como Cristo e faço tudo conforme Cristo. E Cristo abriu mão da sua posição celestial para se tornar humano
e morrer para salvar os pecadores. Eu estou fazendo isso? A minha vida está dedicada ao propósito de salvação? Ou eu tenho me dedicado ao meu propósito particular? Porque o evangelho de hoje, da década de 90 para cá, é isso. Vem aqui, ó, traga o foto da sua filha, a roupa do seu filho, um não sei o que lá, e que vamos fazer aqui. Apocalipse 1:3. O que é que diz Apocalipse 1:3? Apocalipse 1:3 diz assim. Deixa eu botar aqui em português, para depois eu voltar aqui. Português, Almeida, corrigida, fiel. O que é que diz aqui? Ó? Bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Lê e ouvem o que, gente? As palavras desta profecia. E guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. O que significa isso? Vamos no texto grego para você ver como é diferente a ideia. Ó, Makarios ho anaginoskon. Makarios quer dizer bem-sucedido, afortunado, feliz, favorecido e abençoado por Deus. Literalmente indica alguém que tudo que essa pessoa faz dá certo. Mas por que dá certo, gente? Por causa disso, ó, ho anagnosko. É a pessoa que reler. Interessante que esse termo gnosco, no grego, não é meramente ler. O termo aqui indica ler, prescrutar, penetrar, sondar, conhecer, reconhecer, compreender, ter relacionamento íntimo ou sexual. Tá vendo aqui? Só esse termo, ó. Aqui, ó. Gnosco. Tá vendo aqui? Se lê gnosco. Sabe onde é que tem esse termo? Aqui, ó. Mateus. Tá vendo aqui? Evangelho segundo Mateus. Versículo 1:25. Que diz o quê? Ó. E não a conhecia até que pariu o filho dela, o primogênito. Quem está falando de quem aqui? Maria. Ó, despertando, pois, José do sono, fez como ordenou a ele o anjo do Senhor e recebeu a mulher dele e não a conhecia. Isso quer dizer o quê? O que se conhecia aqui? Não mantinha relacionamento sexual. Aqui, ó, o verbo é o mesmo verbo que lá. Tá vendo? É ginosken, que aqui está no imperfeito. Aqui está o que, ó? Tá vendo aqui? Ó de novo aqui o verbo, tá vendo? Porque ler, em grego, esse verbo aqui, que tem vários verbos que significa ler, cada um com uma conotação diferente. Aqui indica ler, reconhecer, conhecer, penetrar, prescrutar, analisar, examinar, ter relacionamento íntimo, ter intimidade, ter relacionamento sexual. Então não é meramente ler, gente. É você ter intimidade com aquilo. Quando alguém lhe perguntar, você falar de trás para frente, de frente para trás, entendeu? E explicar, se até o caso, geneticamente. Então, bem-sucedido, favorecido por Deus, o que está lendo. Ho anagnoskon. Está aqui, literalmente, alguém que tem esse hábito. Aqui é adjetivo verbal. Literalmente é o leitor. No contexto de Apocalipse, seria quem estivesse em uma das igrejas da Ásia, que aqui é o livro de Apocalipse. Aqui, Apocalipse. Aqui alguém que estivesse na igreja da Ásia, que iria pegar a carta que João estava mandando, ia analisar o conteúdo e depois iria transmitir para o povo explicando a coisa. Onde é que você vê isso? Neemias capítulo 8, gente.
ali em Neemias se mostra como é que se prega. Onde você vê isso de novo? Uma pessoa leiga fazendo isso. Atos capítulo 2, 3 e 4. Pedro, expondo as escrituras. Então, afortunado, bem-sucedido é o que está lendo e os que estão ouvindo. Ouvindo o que? As palavras. O que é ouvir? Acuantes. Acuantes quer dizer perceber, compreender, absorver, escutar, gravar. Eu tenho que ter intimidade, aprender e transmitir o quê? A palavra. Quais palavras são? Da profecia. E fazer o quê? Conservar. O que é conservar, gente? Será que nós temos conservado o que Cristo mandou aos apóstolos? Ou estamos inventando coisas como faziam o povo hebreu na antiguidade? Bem-aventurado o que está lendo e os que estão escutando as palavras da profecia. Não é pegar um versículo bíblico em cima de um tema e desenvolver ideia e aí pronto. Cada um de acordo com sua opinião, dentro da sua ideologia, dentro da sua crendice dogmática, doutrinária, institucional, e aí começa a desenvolver, argumentos. Não. Bem-aventurado é o que está lendo e o que estão escutando as palavras da profecia e guardando, conservando, mantendo do mesmo jeito as coisas dentro nela escrita, porque o tempo está próximo. É o que Deus dizia direto, gente, na antiga aliança, ao povo judeu. Não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Então, eu aconselho que você, a partir de hoje, se não faz isso, comece a fazer. De manhã você levanta meia hora antes. Procura um lugar que você possa ficar sozinho, para não incomodar ninguém. Leia 2 ou 3 capítulos do Novo Testamento. E à noite, antes de dormir, você lê 2 ou 3 capítulos da Antiga Aliança. Cerca de 6 meses, você consegue ler toda a Bíblia. O Espírito Santo só vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente um dia viu, ouviu ou sentiu. Se não ouviu, não ouviu, não viu, não ouviu, nem sentiu, como é que ele vai lembrar? Lembre, Deus faz o impossível. Possível, Ele nos ajuda a fazer. Amém? Deus abençoe.